Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 13 de março. Estamos aqui para falar sobre por que orar. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos aqui buscando intimidade contigo. Amizade íntima com o nosso querido Jesus. Relacionamento contigo, ó Pai querido. Queremos conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Queremos conhecer os detalhes, os pormenores da missão que o Senhor nos tem dado. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por que orar? Vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e os versos 4, 6 e 7. Filipenses capítulo 4 e os versos 4, 6 e 7. Aqui nós lemos: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus quer que você viva uma vida de regozijo, de alegria no Senhor. A oração é uma forma de você expressar este regozijo, esta alegria no Senhor. Porque na oração você abre o seu coração, você louva a Deus, você canta hinos de louvor a Deus. Regozije-se sempre no Senhor, diz a palavra de Deus. E o verso 6, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não esteja inquieto, não perca o sono por coisa alguma. Por quê? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Nós temos que tornar conhecido de Deus. Deus já conhece todas as coisas, mas nós, quando levamos a Deus os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas preocupações, nós estamos criando relacionamento, nós estamos desenvolvendo esta intimidade com Deus. Por isso diz Paulo aqui em Filipenses 4, 6, não estejam inquietos por coisa alguma, antes as petições de vocês sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Abra diante de Deus as coisas grandes e as coisas pequenas. Deus é o Deus do grande, do infinitamente grande, e o Deus do infinitamente pequeno. E como nós deveremos abrir nosso coração e desenvolver esta intimidade, esta amizade com Deus? Aqui diz, pela súplica, pela oração e súplicas, com ação de graças. Já agradecendo antes de receber. Queridos, por que orar? Por que nós precisamos urgentemente viver uma vida de oração? Nós precisamos para desenvolver o relacionamento, a amizade íntima e para podermos manter a calma. Manter a calma nesta tempestade em que está o mundo, nesta pandemia que envolve o mundo todo. Pessoas desesperadas, pessoas morrendo, pessoas estão ansiosas. E nós precisamos desenvolver uma calma que não é uma calma humana, é uma calma divina, é uma tranquilidade que só Deus pode dar para você, acalmando o seu espírito, acalmando a sua alma. Erasmo de Roterdã, o maior intelectual europeu do século XVI, esteve uma vez face a face com a morte quando ele estava fazendo uma viagem marítima. Ele estava viajando pelo mar, num barco, com muitos tripulantes, e de repente começou uma tempestade, ondas altas, e o barco começou a quebrar, o barco começou a se despedaçar. Então houve desespero, houve histeria, as pessoas estavam gritando, estavam enlouquecidas em alto mar, e eles gritavam. Alguns passageiros invocavam seus santos, outros pediam ajuda de falsos deuses, seus deuses pagãos. Mas chamou a atenção de Erasmo, de Roterdã, uma mulher
que segurava nos seus braços um bebê e estava amamentando este bebê. Esta mulher, ela não gritou, ela não perdeu a calma, ela nem chorou, nem orou em voz alta. Em meio a toda aquela tempestade e as pessoas gritando, ela manteve a calma e continuou amamentando o seu bebê. E Erasmo percebia que os lábios dela estavam se mexendo, ou seja, ela estava orando. Não gritando, porque Deus não é surdo, mas ela estava orando em voz baixa. Chamou a atenção de Erasmo esta mulher, porque ela orava calmamente enquanto amamentava o seu bebê, enquanto outros gritavam e choravam. Erasmo entendeu que aquela oração era apenas uma continuação da vida regular de comunhão daquela mulher. Para ela, Deus não era o Deus da última hora, o Deus da emergência. Para ela, o Deus era o Deus de cada dia. Ela conversava com Deus não na hora da emergência, porque Deus é o Deus da última hora. Deus é o Deus da emergência, do socorro, bem presente na hora da angústia, sim. Mas Deus não quer que Ele seja na sua vida somente o Deus da última hora. Portanto, queridos, Deus quer desenvolver relacionamento com você e comigo. Deus não se agrada quando nós só nos lembramos dele na hora de emergência, na hora do acidente, na hora da morte, na hora de um desespero. Portanto, nós precisamos desenvolver esta calma amizade, esta confiante amizade com o nosso Deus. Quando o barco começou a afundar, eles pegaram aquela mulher com o bebê e colocaram-na em cima de uma prancha e deram para ela o pedaço de um mastro, um outro pedaço de madeira. E agora esta mãe, em cima de uma prancha, com um pedaço de madeira na mão, com um braço ela segurava o bebê e com a outra mão ela estava remando. Ninguém acreditava que aquela mamãe e o bebê poderiam se salvar em meio àquelas ondas. Mas, queridos, ela foi a primeira a chegar na praia, segura com o seu bebê. Queridos, Deus quer que você e eu desenvolvamos este relacionamento, esta amizade através da oração. Ele vai nos socorrer na hora da angústia e do desespero? Sim, mas Ele também quer ter comunhão, diálogo com você no dia a dia, no hora a hora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque Tu estás comigo. Salmos 23, verso 4. Por que orar? Queridos, nós precisamos ser orientados. Nós precisamos da oração, porque através da oração Deus nos orienta, mostrando as placas do caminho. É muito importante prestar atenção nas placas quando nós estamos viajando de carro, quando nós estamos buscando não errar o caminho. As placas são muito importantes. E Deus vai mostrando as placas através da oração. No dia a dia, na vida de Jesus Cristo, Deus não desvendava diante dele o trabalho da semana toda ou do mês todo. Deus desvendava para Jesus Cristo cada manhã a agenda do dia. Aonde ir, a quem socorrer, que caminho tomar, que caminho ele poderia encontrar a viúva de Naim, em que caminho ele poderia encontrar um cego ou um leproso para socorrer. Deus desvendava diante de Jesus Cristo cada manhã, através da comunhão que Jesus tinha com o Pai, desvendava a agenda do dia. Assim também através da oração diária, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta oração constante, Deus vai mostrando para você as placas, os detalhes desta jornada, deste caminho. É tão fácil nos distrairmos. Você que dirige carro, você sabe que é fácil a gente se distrair, uma olhadela para o lado e nós já saímos do asfalto, já caímos no acostamento. Não podemos nos distrair
não podemos perder o foco, não podemos perder a rota, porque a nossa rota é o céu. Na vida cristã é assim. Eu constantemente estou perguntando para o meu Jesus: é por aqui, Jesus? É por aqui que o Senhor quer que eu vá? Constantemente eu estou perguntando para Jesus: o Senhor me trouxe para cá, para esta fazenda. É isso mesmo que o Senhor Jesus quer da minha vida, da minha esposa? É isso que o Senhor quer que eu faça? O que eu devo fazer hoje? Com quem falar? A quem ajudar? A quem ajudar? O que eu devo falar? Queridos, é Jesus que vai dando os detalhes, mesmo na hora do testemunho. Agora é importante que nós entendamos que Deus responde às orações, todas as orações, mas Deus não tem uma só resposta para todas as orações. Deus responde geralmente de 3 maneiras. Existem outras formas de Deus responder, mas geralmente Deus nos responde através de 3 formas. Deus responde às nossas orações dizendo sim. E como é gostoso ouvir um sim de Deus. Como é confortante quando você pede e Deus responde, e responde rápido. Aleluia! Bendito seja o Deus que nos diz sim em muitas preces que fazemos. Mas existe também uma outra forma de Deus responder às nossas orações. É quando Ele diz não. Eu tenho que confessar para você que não é fácil para mim e para ninguém ouvir um não de Deus. Por que não é fácil ouvir um não de Deus? Porque se nós estamos pedindo algo para Deus é porque queremos que aquilo aconteça. Mas, às vezes, Deus diz não. E este não foi dito para Jesus Cristo. Vocês se lembram que por 3 vezes Jesus pediu para o Pai: passa de mim este cálice. Se for possível, passe de mim este cálice. Por 3 vezes. E por 3 vezes, Deus o Pai disse um firme não para Jesus Cristo. Como Jesus se relacionava com o Pai constantemente, muita amizade, muito relacionamento, ele assimilou o não de Deus. É muito bom o relacionamento com Deus para nos ajudar a assimilar os nãos de Deus. Porque existem muitos nãos. Deus nos ama, Deus nos fala aquele não com muito amor, com muito carinho, mas é um não. Por isso, queridos, nós temos que aprender a nos submeter e assimilar o não de Deus. Lendo a Bíblia, você descobre um outro exemplo de onde Deus deu também 3 nãos. Para quem? Para o apóstolo Paulo. Nós lemos lá na 2ª carta aos Coríntios, não é? Na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Eu quero ler com vocês 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aqui Deus falou para o apóstolo Paulo 3 nãos. Nãos categóricos. Leia comigo. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os versos 7 a 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Existe muita dúvida e muita polêmica sobre este espinho na carne na vida de Paulo. Eu acredito sinceramente que era um problema na visão. Paulo, quando ele se tornou cego, Deus o curou da cegueira, mas deixou ali um espinho na carne, para lembrá-lo de Deus, para que ele não se exaltasse. Ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro sozinho. Ele teve muitas visões. E, queridos, Paulo, ele tinha esse espinho na carne, que ele buscava de Deus constantemente cura. Paulo era aquele homem que curava outras pessoas pelo poder de Deus, ressuscitava mortos, mas ele mesmo tinha essa doença, tinha esse problema físico. Ele pediu 3 vezes para Deus. Aqui diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ele assimilou muito bem os nãos de Deus, porque ele tinha amizade, ele tinha relacionamento, ele confiava em Deus. É mais fácil você assimilar o não de Deus quando você é amigo de Deus. Como Abraão era amigo de Deus. Como Paulo, amigo de Deus. Como Moisés. Lembram-se vocês de Moisés? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, nós vamos ler agora o não que Deus deu para Moisés. Deuteronômio capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3. Eu fico espantado com este não e a forma como Deus disse não para Moisés. Aqui em Deuteronômio capítulo 3, nós vemos a partir do verso 23. Vejam. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo as tuas fortalezas? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, Moisés, não me fales mais neste negócio. Queridos, eu não vejo isto em outras partes da Bíblia. A única parte em que eu vejo Deus falando de uma forma categórica e firme: basta, não me fale mais nisso, foi com Moisés, o amigo de Deus. Aquele que morreu, foi ressuscitado e foi levado para o céu. E apareceu lá no Monte da Transfiguração para Jesus, Moisés e Elias. Queridos, por que é que Deus falou desta forma com Moisés? Ele estava insistindo. Você pode insistir nos seus pedidos com Deus, como Paulo insistiu. Mas ele assimilou o não de Deus e disse: a tua vontade seja feita. Jesus agiu assim. Moisés assimilou o não de Deus. Moisés não ficou revoltado, não se rebelou contra Deus, ele aceitou a vontade de Deus na sua vida, ele aceitou o não. Ele disse: basta. Deus falando para Moisés: basta, não me fales mais neste negócio. Um não firme, categórico. E o verso 27. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Deus pediu para que ele subisse no monte e olhasse a terra prometida. E ali ele deitou e dormiu em Cristo, ali ele morreu. Mas conforme diz lá em Judas, lá diz que Jesus Cristo o ressuscitou. E Moisés está no céu. Elias está no céu, representando aqueles que nunca morrerão. Moisés está no céu representando aqueles que morreram, mas que foram ressuscitados pelo poder de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos assimilar os nãos de Deus, porque muitas vezes vamos ouvir o não de Deus, sim. Esse não foi duro para Moisés, mas existia relacionamento, existia confiança. Queridos, outra resposta divina às nossas orações é quando Deus não diz sim e não diz não, mas Ele diz: espere um pouco. Como é difícil esperar. Eu sei que todos nós somos apressados. Nós somos do já, imediatistas. Mas Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus, ele não se apressa. Deus não se atrasa. Deus faz as coisas no tempo certo. Assim como o nascimento de Jesus aqui nesta terra, conforme diz lá em Gálatas capítulo 4, vindo à plenitude dos tempos, no tempo exato Jesus nasceu. Assim Deus faz as coisas no tempo certo. Para você e para mim pode ser
pode parecer que Deus esteja atrasado, porque nós estamos orando há meses e meses e às vezes anos sobre um assunto e Deus ainda não respondeu. Deus continua dizendo: espere, espere, tenha calma, tenha paciência. É difícil para nós termos paciência, porque a nossa vida é curta demais, mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. Jesus aprendeu a esperar no Senhor. Você e eu também, meus queridos. A oração, ela, independente da resposta que Deus vai dar, ela cria relacionamento e amizade. Nós não podemos ficar dando prazo para Deus. Nós não podemos fazer como aquela jovem fez. Senhor Jesus, eu quero um filho, eu quero uma criança, mas eu não sou casada. Então o senhor tem que arrumar um marido para mim. Eu vou te dar 1 ano para arrumar um marido para mim, porque eu quero ter uma criança. Se o senhor não der este marido que eu espero em 1 ano, eu vou dar o meu jeito. E ela deu o jeito dela, porque o marido não apareceu, e ela arrumou um bebê, tendo um relacionamento sexual com uma outra pessoa, só para ter o bebê. Queridos, nós não podemos dar prazo para Deus, porque Deus não é nosso escravo, não é nosso servo. Nós é que somos servos de Deus. Deus é soberano, Ele não erra, e Ele manda que você tenha paciência. Aprenda a esperar. O nosso Deus é o Deus das pequenas causas e é o Deus das grandes causas. A minha esposa, ela é uma mulher de oração. Mulher de oração. E ela entende esta questão de Deus das pequenas coisas e o Deus das grandes coisas. Eu quero convidar nesse momento a minha esposa para que venha até aqui. Ela vai partilhar com vocês algumas poucas experiências que ela tem através da oração. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Que Deus a guie, que Deus a oriente. Amém. Queridos amigos e irmãos em Cristo, espalhados por todo esse mundo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu confesso que eu não gosto muito das câmeras, mas eu vou tentar me dar bem com ela hoje. Tá bom? Eu fiz alguma anotaçãozinha aqui, rapidinha, para não esquecer algumas experiências maravilhosas que a gente teve em oração. Eu vou contar as experiências minhas, nossas, da família. Mas eu sei que cada um tem a sua. E também temos outras experiências maravilhosas de orações respondidas através de grupos de orações que nós participamos e Deus tem nos respondido maravilhosamente. Às vezes com o sim, às vezes com o não e às vezes espere um pouco. A primeira experiência que eu tive de oração, que foi muito importante para a minha vida, para me acompanhar, foi quando eu era criança. Eu lembro que eu desobedeci minha mãe, uma coisa normal das crianças, né? E eu ganhei um presente do meu irmão mais velho, chama Luiz Eduardo, e ele fez uma viagem e trouxe do Egito para mim uma caneta muito linda. E eu queria mostrar aquela caneta para todo mundo na escola. E a minha mãe disse para mim: não leve essa caneta. Era uma caneta tinteiro especial. A minha mãe disse: não leve, porque você vai perder. Porque eu perdia muito fácil essas coisas e ainda perco às vezes até hoje. E eu um dia pensei: eu vou levar rapidinho, trago de volta e tudo bem. Peguei a caneta escondida, levei para a escola e a caneta desapareceu, mas eu não percebi. Eu vim para casa, mas a minha mãe sempre olhava onde ela estava guardadinha, e as mães não sei como, né? Elas não perdem tempo, elas veem tudo. E minha mãe percebeu e disse: onde está aquela caneta, Leila Regina? Quando ela falava o nome assim, eu disse: eu peguei, mas está aqui na minha pasta. Quando eu procurei na minha pasta, a caneta não estava. E eu lembro que eu fiquei muito angustiada, que minha mãe era bem firme. Ela disse: olha, eu te dou 2 ou 3 dias, se você não encontrar essa caneta, nós vamos conversar e você vai apanhar. Apanhar assim uma surrinha especial para você aprender a obedecer. Eu lembro que eu me desesperei, porque criança a gente não gosta de apanhar, né? Eu lembro que eu me desesperei e lembrei da oração. Bendita a hora, viu? Que eu lembrei que existe um Deus poderoso que ouve a oração das crianças também, e dos adultos e de todos nós, né? Mas para criança é mais difícil isso. E eu lembrei e comecei a orar um dia, no primeiro dia, procurei na escola, perguntei para todos os meus amiguinhos, perguntei para minha professora, ninguém tinha visto a caneta. No outro dia, perguntei de novo, a minha chance estava chegando no fim, não encontrei. No terceiro dia, que era o último dia para encontrar, eu
eu lembro que eu clamei a Jesus, por favor, me ajude, eu desobedeci, me perdoe. A importância da oração é você também reconhecer o seu erro, pedir perdão e pedir para Deus que conserte o seu erro que você fez. Se for da vontade dele, que ele conserte onde você falhou. E eu lembro que fui para a escola aquele dia com mais fé, acreditando, mas aquele terceiro dia ainda procurei, não encontrei, voltei para casa, fui para o meu quarto e minha mãe me perguntou, então ainda não encontrou a caneta? Não, então tudo bem. E eu fui para o meu quarto e orei de novo, clamei ao Senhor. Passou pouquinhos minutos, alguém bateu na porta. Escutei aquela batida e eu que fui atender a porta. Quando eu atendi a porta, era uma amiguinha do colégio, da escola, que mostrou a caneta para mim e disse, você conhece isso daqui? E mostrou a caneta para mim. Que alegria, que Deus maravilhoso. Crianças, eu quero falar agora também para os pais e para as crianças. Ensinem seus filhos a orarem, é muito importante. Deus ouve todas as orações. E a outra experiência que eu tive foi como estudante. Eu quero contar algumas fases diferentes para aqueles que podem aproveitar e usufruir dessa experiência que eu tive, que para mim são valiosas, que eu não esqueço. A outra experiência foi como estudante, já tínhamos o nosso primeiro filho, nosso primeiro bebê, o Anderson, e ele estava muito doente, com infecção na garganta, muita febre, eu não sabia como lidar com aquilo, nem meu esposo, e levamos ao médico, o médico não explicou nada, a gente não sabia dar o remédio direito, e a situação estava muito complicada. E eu estava bem na semana de prova e eu não conseguia concentrar e estudar. Então eu fui para aquela semana de provas, eu estava no curso superior de piano, tinha a prática e tinha as matérias teóricas, e eu tinha uma prova que era teoria da música, e eu lembro que era uma matéria difícil e tinha 10 temas para estudar. E eu não conseguia passar do 1, do 2, do 3, e eu não conseguia memorizar nada, angustiada. E eu fui para a minha prova orando. E cheguei para o professor e disse, professor, ele disse, como é que você está? Quando eu cheguei na escola, né? Era em São Paulo, Conservatório Dramático Musical de São Paulo. E ele disse, você parece estar triste? Eu falei, eu estou muito preocupada, professor, eu não consegui estudar todos os temas. Meu filho está muito doente e eu não consigo concentrar, não consigo, e as lágrimas vieram. Eu lembro que ele colocou o dedo assim na lágrima, fez assim, e eu lembro que a lágrima eu vi voar assim, e ele disse, não se preocupe. Qual é o ponto, qual é o tema que você sabe mesmo? Eu disse, é o número 1, é o que mais eu sei, onde eu começava a estudar e depois eu me perdia. Ele está bom. Chegou lá na hora da prova, era uma banca examinadora, tinham 3 professores e tinha um saquinho assim de feltro onde estavam os pontos sorteados, eram 5, ele ia sortear entre aqueles de 1 ao 5, e ele chacoalhou, a vez de cada aluno que ia sortear o seu ponto, cada um ia escrever particular na sua carteira. Quando chegou a minha vez, ele se adiantou, levantou da cadeira, foi ao meu encontro, chacoalhou bem aquele lugar onde estavam umas placas assim com os números, chacoalhou, trouxe para mim e disse, você pode sortear aqui o seu número? E eu olhei para ele e ele olhando para mim, balançava a cabeça com que dizia, eu vou te ajudar. E eu peguei, confiando que ia sair o número 1, mas Deus responde de maneiras diferentes do que a gente pensa. Ele tem mais de 1000 maneiras para responder às nossas orações. Por que orar? Porque é muito importante saber a vontade de Deus e não a nossa vontade. E eu peguei um número, quando eu olhei, meu coraçãozinho ficou assim, estava escrito ponto, era número 5. Eu nem sabia qual é o tema, meu coração, eu lembro que disparou. E ele pegou da minha mão e não mostrou para os outros, porque ele mostrava de cada aluno, ele mostrava o número para cada professor e colocava de volta. Ele não mostrou para ninguém, continuou olhando para mim. Devolveu dentro e disse, ponto sorteado número 1. Gente, eu fiquei assim, que Deus maravilhoso. Voltei para a carteira, ele sempre vinha do meu lado, falava para mim, olha, sobre aquele tema. Assim, eu dizia, não, tudo bem, professor, eu sei. E foi uma experiência maravilhosa. Foi os sims de Deus. A gente teve também alguns nãos e teve também algum espere um pouco. E tem um outro sim que eu quero contar rapidamente, eu não sei quanto tempo eu já falei aqui, mas eu tenho mais um aqui. Nós fizemos uma viagem, era um evangelismo que íamos fazer em Londres, vários pastores, e eu fui junto. Chegando lá, quando eu estava indo, algumas pessoas me falaram, olha, lá não vai dar muito para você passear. Porque geralmente essa época nós estamos indo é nublado, muita garoa, pouco sol, vai ser difícil.
Na minha mente, eu nem falei nada para o Samuel, pensei assim, mas eu sei de alguém que pode mudar isso. Pensei comigo. E eu, chegando lá, sempre falando com Deus, a primeira noite eu lembro que eu falava com ele, dizia, Senhor, ajuda a ter dias lindos aqui para nós. A gente trabalha nas noites e durante o dia a gente faz visitas e faz uns passeiozinhos. O Senhor abençoa? Pode abençoar, por favor, se for da tua vontade. E muito obrigado. Sempre lembrar de agradecer. O pedido vem junto com a gratidão. E aí eu fui. E na primeira noite eu lembro que eu acordei madrugada e disse obrigado, obrigado Jesus, muito obrigado por tudo e obrigado pelos dias lindos que o Senhor vai fazer para nós. E durante aquela semana todinha foram dias de sol maravilhosos, podemos fazer nossas visitas e também deu para a gente fazer nossos passeios, conhecer alguns lugares. E no fim da semana eu lembro que uma pessoa chegou para mim do evangelismo e disse, olha, vocês são de sorte, muita sorte, porque aqui não costuma ser assim. Aqui é assim, assim, assim nessa época. Eu disse, olha, não é sorte. Isso não é sorte. Isso chama bênção de Deus. Como assim? Porque quando eu cheguei aqui, tinham me dito isso e eu conversei com Jesus e pedi para ele que eu gostaria de uns dias bonitos. Se fosse possível que ele fizesse para nós, podemos ter uns dias bons para a gente poder também passear. Ela disse, se assustou e disse, você pediu isso? Não, eu não peço isso, eu peço saúde, eu peço bênção espiritual, peço batismo do Espírito Santo, peço pelas outras pessoas, mas eu não peço para passear outra coisa. Eu falei, pois eu peço tudo, qualquer coisa para o meu pai. Ele é meu pai e ele tem o maior prazer, a maior alegria de dar coisas boas aos seus filhos. E a palavra de Deus diz isso. Ela falou, puxa, aprendi isso hoje. Então não se acanhe de pedir qualquer coisa para esse pai maravilhoso. Tive também uma doença, tive câncer há uns 15 anos atrás, não lembro bem, mas eu lembro foi quando eu me apavorei mais, foi quando eu balancei um pouco. E pensei, bom, eu não sei qual vai ser a resposta de Deus, mas eu vou confiar. E eu lembro que uma noite eu estava muito angustiada, eu tremia muito, e o Samuel chegou perto de mim, me abraçou, firme e disse, olha, o câncer não mata, mas o medo do câncer mata. Então você confie, a decisão é de Deus. E a partir daquele dia, daquele momento, eu me animei, fiquei com fé e falei com Deus, seja a tua vontade seja feita e eu vou aceitar. E graças a Deus eu fui curada e estou aqui até hoje. Graças a Deus. Deus foi maravilhoso comigo. Também tive uma outra experiência sobre dinheiro, finanças. Essa experiência foi assim, também grandiosa. Eu lembro que nós mudamos de Richmond. Nós éramos pastores em Richmond, Virgínia, uma igreja maravilhosa, e fomos para outra igreja maravilhosa também, onde precisava muito da gente, uma cidade menor, uma igreja menor, a igreja de Bridgeport, em Connecticut. E quando eu cheguei lá, eu conversei com Deus, quietinha também, não falei nada para o Samuel. Senhor, eu quero trabalhar o tempo todo integral para o Senhor. Eu sempre fiz o meu melhor, mas agora que eu quero mais tempo. Eu não queria outro trabalho. Eu gostaria de trabalhar só para Jesus, só para o Senhor. Mas eu gostaria de um dinheirinho, eu não sei como o Senhor vai me dar. Um dinheiro assim para comprar um presentinho de um bebê quando nasce, alguma coisa para mim, para a família, ou algum presentinho para alguém, algum casamento, alguma coisa. Eu gostaria de ter esse dinheirinho. Não sei como vai ser, se vai ser por mês, como vai ser. Essa eu tive que esperar um pouco. Foi a resposta de Deus, espere. Eu lembro que foi janeiro, fevereiro e março. Eu sempre conversando e não falava nada para o Samuel sobre isso. Eu pedindo um salário, um dinheiro para Deus sem estar trabalhando. E não procurei nenhum trabalho e falava com Jesus todos os dias. Senhor, eu estou esperando. O Senhor vai conseguir me dar um dinheirinho? Se o Senhor me der, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Sempre a gratidão junto. Mas se não der, também muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Eu sou grata sempre. Mas se for possível, vai ser muito bom. E continuei trabalhando, nós trabalhávamos muito, tinham muitas famílias pedindo estudos bíblicos, era estudo quase todas as noites, viajávamos muito. E eu, firme ali no trabalho, esperando alguma dádiva especial para que eu pudesse fazer algum trabalho, não pensando muito em mim, pensando mais nos outros. A gente precisa um presentinho para alguém, um casamento, um bebê que nasce, como eu mencionei. Depois de 3 meses dessa conversa com Deus, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito especial que ligou para mim e disse, olha, eu quero que você abra uma conta no banco, que eu vou depositar para vocês um dinheirinho, um presente especial. E eu fiquei assim parada e essa pessoa
desligou o telefone, eu dei tchau e continuei pensando. No outro dia liguei de volta e disse, como é que é esse dinheiro você vai me dar agora? Vai me dar todos os dias? Vai me dar como esse dinheiro? Não, vai ser todo mês. Por isso que precisa abrir uma conta do banco, todo mês eu vou depositar um dinheirinho para você. E esse dinheiro até hoje eu recebo é pouquinho, mas quando precisa alguma coisa, Deus me deu um salário. E o Samuel olhou para mim e disse, eu comecei a chorar de alegria quando eu recebi o telefone, mas ele disse, você pediu um salário para Deus sem trabalho? Falei, olha, mas eu não trabalho para Jesus? Eu trabalho. É verdade, mas as pessoas não pedem isso. Sim, mas eu pedi e Deus me deu até hoje, faz uns 10 anos, eu tenho esse pouquinho que Jesus me dá e eu posso fazer algumas coisas que eu preciso fazer. Agora, a última experiência aqui de que eu quero mencionar é que eu pedi também uma família para Jesus. Eu pedi que ele me desse um esposo cristão, que me ajudasse nessa jornada. E Deus me deu um pastor só para mim, um pastor maravilhoso, um homem de Deus que sempre conduziu a nossa vida e a nossa família de uma maneira digna, de uma maneira muito espiritual. E sou muito agradecida a Deus pela família, pelo marido e pelos filhos que Deus me deu. O Anderson e a Evelyn, temos 2 filhos, temos uma nora maravilhosa, temos o Anderson e a Evelyn, os filhos, uma nora Keila maravilhosa, também uma mulher de oração, o meu genro também um homem de oração, meus filhos são de muita oração e muita fé, e meus netinhos também já aprenderam a orar desde criança. E eles também oram, conversam com Jesus, meus netinhos Lisier, Louise, Logan e Laura, que têm só 3 aninhos. Todos eles sabem, conversam com Jesus, aprenderam isso, e essa foi o maior presente que Deus me deu até hoje, e é a família. Que Deus abençoe todos vocês. Peçam qualquer coisa para esse Deus maravilhoso. Ele tudo sabe, tudo ouve e tudo pode. É um Deus do tudo posso, e tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Ela pediu um pastor, não é? Um bom marido, e ela disse que Deus deu um pastor só para ela. Não é tão fácil assim. Mas eu dividi. Você ter um pastor só para você, porque fica muito pesado também, entende? Então, muito bom. Ela disse que é muito bom, mas Deus me deu uma companheira de oração, uma mulher de oração. Ela me ensinou a orar. Eu aprendi também a orar através das experiências da minha esposa. Por que orar? Porque nós somos amigos de Deus. Temos que conversar com Ele para que Ele oriente a nossa vida, a nossa jornada até o céu. Amém. Nós vamos chegar no céu. Amém. Em oração. Amém. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus responda às suas orações e que você viva esta vida de oração constante, dependendo dele para tudo, em qualquer coisa. Amém. Aprenda a confiar em Deus, Ele nunca erra, Ele é sábio e Ele é bom. Amém. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, orar sem cessar. Amém.